com 2 blocos de 30 minutos. Deixa eu passar agora, já falei demais, né? Deixa eu passar agora a palavra para Raquel Cabuz. Raquel, considerações iniciais para a gente começar aí esse bate-papo sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite, Vilar. Boa noite a todos os internautas. Como consideração inicial, quero dizer que estou aqui para conversar com os colegas advogados, para conversar com os internautas, esclarecer, colocar meu ponto de vista acerca dessa campanha para a OAB e, exatamente como você disse, um bate-papo, onde nós vamos conversar de forma tranquila sobre todos os assuntos que você queira me questionar. Exato. E estou à disposição. Exato. E lhe agradecer o convite, antes de tudo. Claro. Espero poder tê-la aqui mais vezes. Com certeza. Contas, né? Vice-presidente da Ordem. Vai ser até o dia 31, independente de ganhar ou não. Disso, né? E tem, evidentemente, um trabalho na advocacia alagoana. Independente da vice-presidência, também como advogado, como cidadã. Trabalho, né? Claro, evidentemente. Raquel, deixa eu abrir esse bate-papo com a gente para uma pergunta que eu acho até que situa o eleitor de forma... O eleitor, que eu falo, o eleitor advogado, de forma cronológica, né? A situação chegou a ter 3 candidatos, no processo, pelo menos, de discussão. O Omar Coelho foi cogitado como terceiro mandato. Depois o Marcelo Brabo foi anunciado, inclusive, com exclusividade aqui. Quando eu perguntei ao Omar, você vai ser candidato pela 3ª vez? Ele disse, não, meu candidato é o Brabo. E firmou no Brabo. E, de repente, o Brabo sai de cena. Tem uma quase nota oficial dizendo que o Brabo desistiu. Depois ele diz, epa, desisti coisa nenhuma. E de repente veio o nome de Raquel Cabuz. Como chegou ao nome de Raquel Cabuz? E como, vou fazer a pergunta para provocar, como é que vocês tiraram o Brabo de cena? Você quer provocar? Não. Ele ficou bravo. No bom sentido, né? Não, eu vou lhe explicar e você vai entender que a coisa não é dessa forma. Né? Veja bem, Pilar, realmente o nome do Marcelo Brabo era o nome da situação, da gestão, o Marco Coelho do Melo, da situação, era Marcelo Brabo. Mas você bem sabe que nós somos um grupo. E quando você tem um grupo, você deve trabalhar pelo grupo, pelo que seja, naquele momento que vai atender melhor a vontade do grupo. O Omar sempre defendeu a candidatura do Marcelo Brabo, certo? E por conta disso, por defender, por manter a candidatura do Marcelo, algumas pessoas que faziam parte do nosso grupo, do grupo do Marcelo, que o Marcelo faz parte do grupo. Marcelo é conselheiro federal até o dia 31 de dezembro de 2012, tal qual o Elton Roberto, tal qual o Fernando Paiva e outras pessoas que também integram o nosso grupo, ou como conselheiros estaduais, ou como presidentes, membros de comissão, muitos os que estão aí. Certo? Então, realmente, o que aconteceu? Algumas pessoas do nosso grupo, diante do Omar dizer, não, vai ser o Marcelo, começaram a sair. Isso deu margem, inclusive, à saída dessas pessoas que hoje estão apoiando outros candidatos. Saíram por conta disso. O Omar mantendo o posicionamento dele. O Omar nunca pensou vir lá num 3º mandato. Muito pelo contrário, o Omar sempre dizia que não queria mais, que já tinha dado a contribuição dele nas 2 gestões e não queria mais. Eu concordo com o que ele sempre dizia, eu não concordo com o que ele sempre pensou, mas tudo bem. Mas veja bem, aí você também já está querendo demais, né? Porque, né, mas veja bem, agora eu vou também, vamos aproveitar. Você está rindo, eu também vou agora eu vou me sentir à vontade para lhe dizer. A gente também conhece as pessoas pelo olhar, né? Não, claro. E eu convivo com o Omar há algum tempo e pelo olhar você consegue extrair realmente o sentimento das pessoas, certo? Eu realmente estou olhando agora para você e estou vendo que você fez isso num tom de brincadeira. Eu estou extraindo isso do seu olhar, para você ver a percepção da pessoa. Você provocou como jornalista que é, e eu estou vendo o tom da brincadeira. E realmente eu sempre percebi isso no olhar do Omar. A preocupação dele, diante da colocação do nome do Marcelo, dele defender, do grupo estar realmente se desfazendo, ele começou a ficar preocupado. Então, foi quando surgiu aquela do Omar dizer, eu vou sair de novo à reeleição, no 3º mandato.
mas para ver se conseguia, nesse momento, apaziguar um pouco e o Marcelo poder, então, trabalhar no sentido de agregar. Não aconteceu. E tanto isso é real que você viu que mesmo depois que o Marcelo não ficou como candidato à situação, o Omar não é o candidato. O Omar é candidato ao Conselho Federal, com grande chance de chegar à diretoria do Conselho Federal. Certo? Então, o que aconteceu? Eu nunca pensei em ir para a presidência da OAB. Nem eu pensei, nem o Paulo Breda pensou. Então, foram conversar com o Marcelo, o João Lipo, o Tutimés e o Paulo Breda, num primeiro momento. Eu não fui no primeiro momento, eles foram. E lá chegando, colocaram para Marcelo a situação do grupo estar realmente quebrando, não está ficando unido, da rejeição que havia à candidatura do Marcelo, quando o Marcelo disse, eu sou de grupo. E aí foi quando ele disse, eu não concordo com o terceiro mandato do Omar. Eu entendo que a candidata natural à sucessão seria a Raquel, e como vice eu até já indico o Paulo Breda. E caso o Paulo não queira, poderia ser meu irmão Daniel Bravo. Isso foi numa quinta-feira, Vila. O Omar me ligou, salvo engano, na sexta, à noite, para minha casa. Ligou, inclusive, para o celular de um outro número. Então você foi indicação do Marcelo? Do Marcelo. Estou falando, olhando aqui para você. Do Marcelo. Brabo. E aí, ele ligou para o meu celular de um outro número. Quando eu atendi, eu fiz, alô? Aí ele falou, Raquel, eu, quem é? Ele não está conhecendo minha voz. Aí quando ele falou assim, eu disse, Omar. Ele, estou ligando no meu celular, do meu telefone fixo, do meu quarto. Eu falei, tá. Aí ele começou, Raquel, aí começou a explicar para mim. Isso que eu acabei de lhe contar, que os três tinham ido ao escritório do Marcelo e que ele colocou a candidatura dele, ainda disse isso, a candidatura dele na mesa, e dizendo que ele era de grupo e que a candidata à sucessão natural seríamos eu, e como vice ele indicaria o Paulo e o Daniel, caso o Paulo não quisesse. Eu relutei para o Omar, disse, Omar, eu não quero, eu não tinha essa pretensão, eu fico preocupada, e falando, Omar, Raquel, tentando me convencer. Você já está 2 gestões na vice-presidência, você acompanha, várias vezes quando eu saí, você assumiu a presidência. E conversando, desligamos. Uma ligação de mais de 1 hora, ele conversando comigo e eu fazendo as minhas colocações. Na segunda-feira, nós nos encontramos, o Omar, Paulo, Tutimés, Lipo, e eles conversaram comigo e tentaram me convencer. E na OAB, quando eu fui, eu sentada na sala da presidência, foi quando eu virei para todos e falei, tá certo, eu aceito. A primeira coisa do Omar foi realmente o semblante dele, porque o Omar não queria ir, Vilar. Ele não queria ir para um terceiro mandato pelo próprio desgaste. E porque você, é aquela coisa repetida. Ele queria ir agora para um outro momento da vida dele. O Conselho Federal agora, com a possibilidade de ir para a direção do Conselho Federal. Então, eu aceitei. E aí eu disse, então agora o Paulo estava numa reunião lá em cima, no auditório, desceu. E aí conversaram com o Paulo aceitou. No outro dia, eles disseram, amanhã, 7 horas da manhã, em Jaraguá, vá para o escritório do João e de lá nós vamos conversar com o Marcelo. O João Lipo, na ordem mesmo, ligou para o Marcelo e disse, Marcelo, amanhã eu vou ir conversar com você de manhã cedo. Porque eles chegam muito cedo, 7 horas da manhã no escritório. Não entramos no escritório do Marcelo às 7, eu fiquei até um pouquinho esperando, entramos às 8. 8 da manhã eu estava... Isso é uma memória privada. Não, porque eu sou muito metódica. Eu sou altamente e com horário, eu sei porque eu sou muito rígida em questão de horário. Entramos às 8. Fomos para uma sala de reunião, a secretária nos levou a uma sala de reunião. Até então o Paulo não tinha chegado. Sentamos, o Marcelo entrou, o Paulo chegou depois que o Marcelo entrou, conversamos primeiro algumas coisas, quando depois o João Lipo começou a falar, olha Marcelo, a Raquel veio aqui, porque você falou no nome dela e ela aceitou, ela veio dizer que aceita. E mais uma vez ele disse, sou de grupo. E o que é, assim, claro que eu não sei se a Raquel Cabuz tem condições de responder isso, mas diante desse cenário tão bem explicado e detalhado, o que é que teria levado o Marcelo, depois, na sua avaliação, a encampar um novo grupo?
Vilar, é complicado eu responder isso, porque aí é aquela questão que você disse agora há pouco. Foi o que o Omar diz, mas você não sabe o que ele pensa. E realmente eu não sei extrair o que levou o Marcelo a depois desdizer tudo. Porque ele disse que eu era candidata. Agora, então, eu não sei realmente. Eu gostaria muito, um dia, lhe juro, eu gosto do Marcelo, não tenho problema nenhum com o Marcelo. E ele sabe disso. Marcelo é um colega, é um companheiro. Então, eu já me peguei pensando nisso. Se tivesse uma oportunidade de sentar com o Marcelo, até porque eu acho que não deve haver rusga, somos colegas, somos companheiros, para saber realmente o que foi que aconteceu. Porque ele lançou o meu nome, certo? Então, eu de uma certa forma, eu queria até sentar com ele para saber o que foi que aconteceu. Até porque a gente tem uma eleição atípica. Eu já escrevi isso em algumas postagens no blog, até mesmo em alguma matéria. E nessa eleição podem nascer dois embates, né? De um lado, Raquel e Marcelo Bravo, do outro, Elton e Thiago Bonfim. Porque, queira ou não queira, pairam histórias envolvendo puxada de tapete e tal. Não estou dizendo que exista isso, mas é uma característica de que aliás, esse processo entrou em discussão. Mas, mudando um pouco o assunto, né? Eu acho que a Ordem nunca, pelo que eu lembro, a Ordem nunca teve tanto candidato interessado na cadeira de presidente. Que diga de passagem, cadeira que não tem salário. A campanha é cara, mas não tem salário. Até é uma equação difícil de se entender. Eu vou não precisa falar agora, que daqui a pouco eu vou perguntar isso também a Raquel Cardoso. Mas agora, nesse momento, por que, na tua avaliação, por que tantos candidatos e dentro de um cenário dissidente? Porque até então, a única oposição que se saiba é Cláudia Amaral. Todo mundo, de alguma forma, esteve ligado a essa gestão do Omar. Né? Foi um erro político da gestão, deixar que todo mundo fosse embora, já que era um grupo só. Enfim, como é que você avalia o fato de existirem tantos candidatos e tantos dissidentes? Veja só, como você mesmo disse, a Cláudia, inclusive, eu vou fazer uma observação. A Cláudia fez parte da gestão do Romani. E o Romani é da nossa gestão, ele é do grupo, da situação. Eu entendo, Vilar, já que todos não são opositores, nós não temos a oposição porque todos nem saíram do nosso grupo, todos estão no nosso grupo. Ninguém saiu, porque todos estão exercendo ou no Conselho Federal, ou no Conselho Estadual, ou como membros de comissão, até o dia 31 de dezembro. Então, eles não saíram, eles estão. São dissidentes. Mas eles integram o grupo da situação, embora agora cada um tenha tomado a sua diretriz. Então, eles realmente conhecem, constituem essa OAB de hoje, a situação de hoje, e por conhecerem a OAB de hoje, eu entendo que agora, por conhecer e terem visto que é um bom trabalho, que nós fizemos um bom trabalho, que eles agora querem também continuar, ficar na OAB, agora presidentes da OAB, porque a OAB está arrumada. Nós tivemos um trabalho muito grande em sanear a Caixa de Assistência de Advogados, que não foi fácil. Eu acreditei num primeiro momento, na primeira gestão, que até não se conseguiria, mas foi um trabalho do Augusto Dalvão e se conseguiu. Nós fizemos muito pela OAB e realmente arrumamos a casa de uma forma que eu acho que agora todo mundo está querendo presidir essa casa. Vocês encontraram muito problemas das presidências passadas? Olha, a questão é o seguinte, todo mundo que senta é presidente de uma OAB, eu não seria leviana aqui em dizer que existe, criticar as pessoas. Claro que nós temos erros e nós temos acertos, mas existem pessoas que podem ter um pouco mais de acerto do que erro. Existem pessoas que podem dar um viés a uma determinada entidade um pouco diferenciada. Então eu não quero aqui fazer crítica A, B, a C. O que eu posso pontuar é um fato. Nós tínhamos uma OAB onde a Caixa de Assistência estava com um problema muito grande, um problema oriundo de um seguro de saúde. Então aquilo era uma questão. Nós tínhamos uma OAB onde a gente teria que realmente voltar um pouco mais à questão do advogado ter todo o acesso ao judiciário, do advogado ter as suas prerrogativas defendidas, do advogado ter instalações, e isso nós também fizemos. Não estou dizendo aqui sobremaneira que não fizeram, eu estou dizendo que toda gestão, existe um gestor que consegue, num determinado ponto, evoluir, e outro pode ter os seus defeitos também. Não estou querendo aqui dizer que nós não erramos.
Quem seria eu para dizer isso? Erramos, com certeza erramos, porque todo ser humano tanto é passível de acerto como de erros. Mas o que eu estou querendo lhe dizer, Vilar, e pontuar, é que hoje eu digo a você que nós temos uma OAB que ela está arrumada, mas não está arrumada e ponto final, porque não existe ponto final para a OAB, porque amanhã vai surgir uma questão que vai precisar que a OAB chegue junto, que a OAB aprimore o serviço dela. Não existe um ponto final na história OAB, existe só ponto, continuação e boa vontade e querer fazer. Não adianta você sentar numa cadeira para ter o poder, que eu hoje inclusive disse que não é poder, você tem dever é norma de conduta. Na hora que eu me candidato à presidência de uma OAB, eu estou assumindo uma responsabilidade, um dever, um comportamento que a classe espera que eu tenha em sendo presidente. Então não é um poder, eu encaro como um dever. E, claro, lhe dá visibilidade, mas não poder. Okay. Esse poder, né, que as pessoas tanto falam. Eu fiz essa pergunta justamente porque, mas como você deixou claro, porque eu ia perguntar depois justamente isso, porque quando você reflete aquilo que foi consertado em relação ao passado, né, fica estranho porque a maioria dos ex-presidentes estão com você. Sim, mas por isso que eu lhe fiz essa pontuação. Eu não vou dizer A, nem B, nem C. Exatamente. Eu vou dizer que tem enfrentamentos e alguns se saem melhor em determinados enfrentamentos, outros em outro enfrentamento. Alguns constroem mais em determinado ponto, outros em outros, certo? Então existe isso. E se a situação tem ônus e bônus? Claro. Uma pergunta bem direta. Qual é o ônus de ter o apoio, sem trocadilhos, de peso do Omar Coelho? E qual é o bônus? Qual o ônus e qual o bônus desse apoio? Veja bem, vamos logo para o bônus. A gente deve começar sempre com o que seja, que vai lhe dar mais agora uma tranquilidade. O bônus é que realmente eu me sinto abraçada, tendo uma pessoa ao meu lado, que se eu, aqui eu falo olhando para você, se eu não confiasse, se eu não acreditasse no ser humano Omar Coelho de Mello, eu não estaria ao lado dele. Há 6 anos, né? 2 gestões. Há 6 anos como vice-presidente. Eu não estaria. Certo? Então, eu sei que, como eu penso isso, muita gente pensa, Omar é um homem de credibilidade. Claro que todo mundo critica o Omar também, como me critica, como lhe critica, claro, porque todo mundo tem qualidades e tem defeitos. Claro, claro. Certo? Claro. Mas eu sinto isso. O Omar é um homem de credibilidade. O Omar é um homem que tem compromissos, que se ele assume compromissos que podem ser feitos. E ele trabalha para realizar. Certo? Agora, o ônus é a própria situação. Porque da mesma forma que o Omar tem amigos, ele também tem pessoas que também não comungam do entendimento dele, como eu também tenho. Então, nessa hora, aqueles que não comungam, que acham que o Omar não trabalhou pela OAB, que acham que o Omar utilizou a OAB, automaticamente vão transferir isso para a candidata do Omar. Isso é natural. Eu também não estou criticando ninguém, isso é próprio também do ser humano. Agora, realmente, eu acho que nós devemos deixar um pouco as paixões, entendeu, Vilar? Eu tenho lucidez o suficiente para deixar de lado as paixões e realmente pensar no todo. Eu quero, aliás, eu sempre digo até para minhas filhas, quando eu estiver agindo, fizer algo que não sei, que na sua visão não esteja correto, me chame a atenção. Eu não quero agir por paixão. Eu quero agir com serenidade, com bom senso, observando o todo. E é isso que eu acho que deve haver um pouco agora. Vamos apaziguar um pouco, vamos tirar um pouco essas paixões e vamos agir com inteligência, vamos agir em prol do todo e não só de uma parte. Ok. Tem uma pergunta específica sobre a gestão do Omar, mas daqui a pouco a gente vai para ela. Estão acompanhando aqui com a gente o Omar Coelho, está assistindo. Né? Omar, o apoio de peso foi sem trocadilho, viu, querido? Uhum. Né? O Rony é... Rony. Pode chamar de Rony. Rony, é o Rony. Vanessa Underline Alencar também, Adriana Avelino, Pedro Acioli Filho, né, o conselheiro Pedro Acioli Filho, que é conselheiro também na chapa, né? Também conselheiro da chapa. E é conselheiro federal. Atual conselheiro. Ana Costa Manso, também está assistindo. E o RJD Santana, também está assistindo.
Lembrando que não só assistir, como você pode participar, tá? Tu pode mandar aí tua pergunta, sugestão, crítica, você pode usar a hashtag Blog do Vilar, tá certo? Só é usar a hashtag Blog do Vilar, que a minha produção aqui acompanha e tal. Se você quiser elogiar, você pode mandar um Twitter para mim, @LulaVilar, se quiser criticar, @Laís Moreira, tá? A gente divide aí a função. Para só ter, claro, evidente que lê coisa boa. Só quero um bônus, né? Tá? Então, tô brincando, querido. Eleitor da advocacia, que é quem acompanha aí, né, mais assiduamente as entrevistas que estão tendo com os candidatos da Ordem dos Advogados do Brasil. São 5 nomes na disputa, como eu falei aqui, grande parte deles, evidentemente, dissidente desse grupo, e a Raquel Cabucho colocou muito bem, quando alguns, evidentemente, ainda estão no grupo por serem conselheiros. Efetivamente é um mandato. Marcelo Brabo, Elton Roberto, enfim. Mas uma discussão, quando eu falei da gestão do Omar, que nasceu, Raquel, daqui a pouco eu puxo pergunta do internauta, eu vi que tem algumas, mas daqui a pouco eu puxo. Uma das discussões que surgiu, né, nesse processo da discussão, nesse processo de discussão eleitoral, é que a OAB ela tem posições firmes e fortes no combate à corrupção. A OAB, inclusive o próprio Omar Coelho, tem posições e dá declarações fortíssimas, e algumas dessas declarações incomodam o Conselho, segundo bastidores, porque o Omar às vezes estaria dando declarações sem ouvir o Conselho e agindo de uma forma muito autoritária. Sim. Isso procede, essas conversas bastidores? Eu vou dizer a você a minha opinião, certo? E se eu estivesse falando como se eu fosse Omar hoje, estivesse sendo a presidente. Vilar, veja só, nós temos um processo eleitoral à presidência da OAB. Os advogados participam, elegem. Quando você elege alguém, vota em alguém, você dá àquela pessoa uma certa autonomia, certo? Você está acreditando àquela pessoa a sua representação. Entenda, nós temos 11 mil e tantos advogados. Isso. De repente, você é jornalista. Isso. Se você chega, eu sou hoje presidente da OAB, está acontecendo algo. Aí você chega na ordem. Eu vou lhe receber muito bem, porque eu gosto muito dos jornalistas. Claro. Certo? Inclusive, minha filha fez um ano de jornalismo, eu queria que ela terminasse. Aí você chega, eu vou lhe receber muito bem, você chega de pronto para mim e me questiona. Raquel, isso é a opinião da OAB. E aí? Como é que você faz? Você vai ter que dar uma resposta ao jornalista. Em respeito mesmo ao jornalista, em respeito à sociedade. Eu, quando ficava no exercício da presidência, várias vezes aconteceram fatos assim. Acontece o fato, e o fato não espera, e você tem que se pronunciar. Como você vai conseguir reunir todo o conselho? Para reunião de conselho, muitas vezes você não consegue agregar todos, porque um tem audiência, um fica interior, e você não consegue, ou liga para o celular, está desligado, e você precisa dar uma resposta, um posicionamento imediato da OAB. Como é que você vai fazer? Não é autoritarismo, é a necessidade do momento que você tem. Muito pelo contrário, Omar não é autoritário. Se Omar fosse autoritário, Vilar não teria exercido uma vice-presidência com uma certa visibilidade. Ele não me daria visibilidade. Ficaria como os outros todos vice-presidentes, que todo mundo fala, todos falam. Eu estou repetindo o que todos falam. Enquanto é vice, você não se manifesta. Foi feita nos bastidores. Não é verdade? Inclusive veio mais à tona com o caso de Arapiraca. Mas, veja bem, nós estamos também... Não, peraí, agora eu vou também fazer uma... Nós estamos em que período, Vilar? Em que período? Nós estamos em período eleitoral. Por que não se faz crítica antes de período eleitoral? Por que não se falou nunca que não se fez nada na OAB antes do período eleitoral? Você estava todo mundo no mesmo barco, amigo Vilar? É exatamente por isso. Você respondeu, se antecipou a mim. E eu não consegui falar mais rápido para responder primeiro que você? Será que é por isso mesmo? Ó, Vilar, olhe para mim, eu olho para você. Quem aqui é criança? Porque isso tudo só surge no momento eleitoral. Prestem atenção a isso. Por que antes não surgiu? Porque antes o grupo ainda estava unido. Você vai criticar você mesmo? Faz um certo sentido. Agora, ainda aproveitando esses posicionamentos da OAB, outra questão também, e aí é uma pergunta minha. Sempre achei estranho isso. A OAB teve uma posição muito coerente, muito firme na Operação Taturana. As palavras de Omar merecem até serem elogiadas. Não só as palavras, como as atitudes, acompanhou de perto, enfim. Foi muito bem posicionado o presidente naquele momento. Mas depois surgiu a máfia do lixo e meio que a OAB silenciou. Por quê? A OAB não silenciou, Vilar.
A OAB se manifestou também. Agora, a OAB não podia, por provocação de quem só queria realmente que a entidade fizesse as coisas de forma leviana, se pronunciar num determinado momento. Estou dizendo que ela não se pronunciou naquele momento que surgiu, que se levantou isso. E de forma leviana a OAB se pronunciar. A OAB disse que haveria averiguar, tal qual fez na Operação Taturana. Num primeiro momento, se você se recorda bem, o Omar foi criticado na Operação Taturana. Disseram que a OAB não poderia, inclusive, colocar o dedo dela naquela questão, o que tinha por trás disso tudo, e que deu muito trabalho para que nós mostrássemos realmente qual era a intenção da OAB. Então você vê, quando a OAB vai para um lado, se critica. Quando a OAB procura agora ver a coisa de forma assentada, vamos ver, para fazer o posicionamento, também se critica. Então você vê, realmente a OAB está ali na linha de choque e as pessoas querem criticar de qualquer forma, mas não fundamentam a crítica. Uma coisa é eu criticar, uma coisa é eu criticar e fundamentar a minha crítica. E você jamais vai me ver criticar algo sem eu ter uma fundamentação, porque isso para mim é covardia. Bem colocado. Daí a resposta de Raquel Cabuz. O Omar Coelho participa aqui. Deixa eu ler o Omar Coelho para não ficar descontextualizado a colocação que ele pôs ali no Twitter. Querido internauta, você sabe que eu tenho que olhar para esse lado de cá, porque o prompt está aqui no estúdio. Antigamente o estúdio era montado assim, a gente inverteu a montagem do estúdio, então por isso que eu peço licença para sempre estar olhando de banda para poder ler, tá? O Omar Coelho diz assim, o conselho seccional nunca me desautorizou, somente quando declarei que Tutimés Airan deveria ser indicado a desembargador. Somente. Omar, a colocação que eu fiz, Omar, a segunda colocação não, a segunda colocação é minha mesmo, inclusive já tive a oportunidade até de indagar o Omar Coelho sobre isso, ele me deu uma resposta muito semelhante à da Raquel que deu agora, que era essa história do posicionamento em relação à máfia do lixo, em relação à Operação Taturana. Esse é o questionamento meu. O segundo questionamento não, ele derivou, evidentemente não é meu, eu não vejo essas relações de baixo, não tenho acesso a essas relações presidente-conselho, mas é uma relação que se comentava nos bastidores e que chegou mais à tona no caso de Arapiraca, mas foi muito bem colocado aqui pela Raquel Cabuz quando tocou no assunto. Chama o intervalo, Marcel? Já? Pode dar tempo para mais uma pergunta? Pronto, mais uma pergunta para a gente ir para o intervalo. Laís, me dá uma pergunta do internauta. Vamos ver aqui a participação do internauta, tá certo? Passei o Omar Coelho na frente, viu, gente, para ler, só para não ficar descontextualizado, já que a colocação dele foi em cima do que a gente tinha perguntado. RJD Santana pergunta, quando outra gestão fez mais que a atual? A gestão anterior, ele está se referindo, a gestão anterior foi do Dr. Marcos Melo. Isso. Depois veio a de Omar e agora a segunda gestão do Omar Coelho. É aquilo que ele disse. A OAB, ela não é estática, ela é dinâmica. E nós temos pessoas à frente da OAB e, por serem seres humanos, são diferentes. A gestão do Dr. Marcos teve várias coisas que eles fizeram pelos advogados, várias colocações em prol da sociedade, teve o brilho dela. Eu não quis, o que eu sempre disse aqui, eu não estou tirando brilho de gestão alguma. Eu só estou querendo dizer que por a OAB ser essa questão dinâmica, de questões novas a cada minuto, e por fato de as pessoas presidirem serem pessoas diferentes, claro que uma pessoa, o Omar deu o toque dele, o Omar Coelho de Melo, pode ter sido mais feliz em alguns pontos do que o Dr. Marcos Melo. Eu, se chegar a presidente, vou dar o meu toque também à OAB. Posso ser mais feliz em alguns pontos que o Omar, não tão feliz em outros. É isso que eu lhe digo, não tem como, eu não vou aqui, eu, Raquel Cabuz, não vou aqui tecer comentário a gestão alguma. Porque isso, para mim, Vilar, eu agir de forma leviana, porque eu não procurei saber das gestões, eu não estava lá para saber os problemas das gestões anteriores. Eu sei que enfrentaram problemas também. Sim. E que procuraram resolver também. O que eu quero pontuar aqui, mais uma vez, e lhe dizer, é que, de repente, uma gestão pode ter mais sucesso em determinado ponto do que a outra.
certo? E sobremaneira aqui, fazer nenhuma crítica negativa ao trabalho de ninguém, porque, como você disse, um trabalho voluntário, um trabalho que demanda um esforço, um trabalho que demanda que você largue muitas vezes muitas vezes não, muito mesmo, sua vida privada, sua vida pessoal, você deixa de lado para suprir questões da classe. Por isso você tem que realmente ter isso em mente. Vou cumprir um dever, um comportamento, eu vou presidir a OAB, é algo que eu me comprometi a fazer pela advocacia alagoana. Todos os candidatos que tiveram aqui, como falou agora dessa questão do trabalho voluntário, todos os candidatos que tiveram aqui à OAB, eu fiz a mesma pergunta. Quanto custava a campanha da OAB? E desde o primeiro, todo mundo vem batendo. A única que bateu diferente, eu acho que foi a Cláudia Amaral, que não citou valor. Disse que gastaria 1/10 do valor que vem sendo posto, mas todo mundo falou 300 mil. A campanha da OAB dá 300 mil. É um gasto muito alto, não, para um exercício de altruísmo, Raquel? Eu não vou lhe dizer que não é, não. Eu concordo com você, é um gasto alto. Agora, porque realmente fizeram da campanha da OAB, as pessoas que vão disputar a presidência da OAB, muitas delas, aqui a Raquel está fazendo a crítica, eu não vou com esse ânimo belicoso, não vou. Eu vou com ânimo de construir. Só que para eu construir agora, diante desse sistema, eu vou precisar de um apoio, eu não sou criança. Se todos têm o aparato, o arcabouço para poder competir, eu vou ter que ter. Você estima esse valor também ou você acha que esse valor é alto, é baixo? Você acha é alto. Você sabe que é alto. Não, mas eu digo assim, em relação à campanha em si, você acha que a campanha da Raquel Cabuz, ela chegaria a esse patamar? De lá tem... Eu entendo que sim, que deve ser o mesmo valor das outras campanhas, as grandes campanhas, dos outros adversários, que também são grandes campanhas, que estão também lá na Ponta Verde, com o comitê na Ponta Verde. Então, os preços... E digo mais, o nosso comitê, a nossa casa é de graça, foi dada. Nós não pagamos nada, os outros têm casa alugada. Então, talvez o valor da campanha deles ainda seja maior do que o da nossa, certo? Mas é isso que eu lhe digo. Eu não vou com ânimos de belicosidade, ânimos de poder a qualquer preço. Eu vou com ânimos de querer construir. Para eu construir hoje, eu vou ter que ganhar uma eleição. Para eu ganhar uma eleição que tem esse viés, hoje é o viés, é a realidade, eu lhe digo, a gente tem que lidar com os fatos. Se eu tenho que lidar com os fatos, então eu realmente vou ter que ter também uma campanha com todo esse arcabouço. Muito bem, gostei da exposição sincera. Exposição sincera, né? Afinal de contas, como a Raquel usou aqui a frase 3 vezes, ninguém é menino, né? Ninguém é menino. Deixa eu chamar o intervalo, mas antes do intervalo, deixa eu botar uma pergunta no ar que eu achei bem interessante. É do TH Is Mendes, né? Eu acho que deve ser Thiago. Ele pergunta o seguinte: quais são as novidades que podemos esperar da sua gestão? E teremos caras novas no Conselho? Essa pergunta é para depois? Essa pergunta... Daqui a pouco, na gente voltar do intervalo, certo. Raquel Cabuz fala sobre essa questão. Você pode participar, você pode mandar a sua pergunta, hashtag blog do Vilar. Laís Moreira aqui da Cuca Estratégia está fazendo essa pré-eleção. Essa pergunta vem, a gente pré-seleciona e você acaba também, de certa forma, entrevistando aqui em conjunto Raquel Cabuz. Lembrando que também podem ser feitas colocações, sugestões e tal. Só há uma triagem prévia, porque a gente bem sabe, né, que tem sempre neguinho que gosta de usar as redes sociais para coisas indevidas. Então, é legal que a gente tenha essa triagem prévia, tá certo? Mas participa. É com muito orgulho que a gente abre esse debate franco e democrático. E eu lembro a vocês, a eleição da ordem, evidentemente, que é só o advogado que vai lá depositar o voto dele. E dessa feita depositar mesmo, né? A cédula vai ser a moda antiga, né? Vai ser a moda antiga, tá? Mas é uma eleição extremamente importante para a sociedade, porque, evidentemente, a ordem é hoje uma das instituições de maior credibilidade na defesa de alguns direitos, e que, inclusive, é um assunto que eu vou debater daqui a pouco com a Raquel Cabuz. O que é mais importante? Uma ordem com a defesa de maior direito pelo cidadão ou a prerrogativa do advogado, que é uma das temáticas muito fortes dessa eleição e um dos motivos pelos quais a atual gestão vem sendo duramente criticada. Daqui a pouco a gente volta.
tem gente que acha que todo político é igual, que todos são sujos. Eu penso diferente. A campanha de esclarecimento da Justiça Eleitoral ao eleitor é veiculada nas emissoras de rádio e TV de todo o país no período das eleições. O objetivo é incentivar o eleitor e alertar para a importância do voto. São 5 vídeos de 30 segundos. O tema da campanha deste ano é Voto Limpo. Esse é o prêmio de quem vota limpo. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Os vídeos reforçam a informação de que a chamada Lei da Ficha Limpa já está em vigor e vale para as eleições de outubro. Nos últimos anos, muitos políticos eleitos pelo povo não foram dignos dessa confiança. A sociedade, então, se mobilizou. E depois de um abaixo-assinado que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas, fez surgir a Lei da Ficha Limpa. Veja agora, na íntegra, um dos filmes da campanha de esclarecimento ao eleitor, Eleições 2012. Eu não vejo o voto como obrigação. O voto, para mim, é um direito conquistado depois de muitas lutas da nossa sociedade. Como é que levou à criação da Lei da Ficha Limpa, que agora começa a vigorar? A Lei da Ficha Limpa é o eleitor de cara nova. É essa cara que eu quero dar para minha cidade. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Muito prazer. Meu nome é... isso não importa. Deixa pra lá. Quem sou eu? Sou um vendedor. Mas sou um vendedor diferente. Eu vou te apresentar um produto que mudará a sua vida. Lhe ajudará a emagrecer. Lhe trará novas amizades. Lhe fará amadurecer. Lhe tornará um grande negociador. Lhe deixará seguro. E o melhor disso tudo! Unirá a sua família. A propósito, o que eu vendo? Crack. Use e permaneça eternamente na Idade da Pedra. Demorou, mas depois de reunir mais de 1 milhão de assinaturas, a gente finalmente conseguiu. A Lei da Ficha Limpa já está valendo. E eu, que nem sou obrigada a votar, faço questão de depositar a minha confiança em candidatos dignos do meu voto. Candidatos limpos. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Bebida no trânsito mata. Velocidade também. Dia de eleição, para mim, é um dia especial. Ainda mais depois que a Justiça Eleitoral deu condições para que as pessoas portadoras de necessidades especiais tivessem livre acesso à cabine de votação. O mais importante é não deixar de votar, porque a gente é tão cidadão quanto qualquer outro eleitor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Tá aberto geral, né? Retornamos. Blog do Vilar ao vivo, terça-feira, dia 2. Começamos a entrevista às 8h30 com Raquel Cabuz, candidata a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente teve aquele intervalo que a gente precisa faturar, né? E agora retornamos para esse segundo momento, segundo bloco aqui, conversar com a Raquel Cabuz, e agora a gente vai entrar um pouco mais na seara das propostas, né? Falar quais são as propostas de Raquel Cabuz para nova ordem. Eu digo nova ordem porque é uma nova ordem independente de quem ganhe. Não há ninguém aí na reeleição. A candidata de situação, uma dissidência, há, de certa forma, uma oposição. A Raquel não concordou muito comigo, porque lembrou aí que a Cláudia Amaral já também teve em uma outra gestão de um ex-presidente que hoje a apoia, mas qualquer um que se eleja presidente vai poder concorrer depois à reeleição, enfim. Então a gente tem um novo momento nascendo na Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de ir para o intervalo,
O Tiago fez a seguinte pergunta que eu deixei no ar para agora passar a bola para a Raquel para ela responder. Quais são as novidades que podemos esperar de sua gestão? Ou seja, que propostas concretas, né, Raquel Cabuz pode trazer para a ordem dos advogados? E aí ele complementa. Teremos caras novas no conselho? Eu posso me dar o luxo de começar pela última? Eu ia lhe pedir isso, que eu queria começar pela última, porque aí eu espanco logo qualquer dúvida para o amigo Tiago, para depois falar das propostas, né? Que aí a gente objetiva uma logística melhor, né? Veja bem, Vilar, ontem nós tivemos uma reunião no comitê, às 19 horas, para os conselheiros. A chapa, nós temos conselheiros já, né, que vão integrar a chapa, e tinham 40. Desses 40, nós pedimos para levantar a mão quem integrava a atual OAB, a situação hoje, fazia parte da gestão. 9. 40 menos 9, 31. Ou seja, já respondi a segunda pergunta, certo? A última. Então, claro que teremos muitas caras novas, não serão poucas caras novas. Você fala do Conselho Seccional. Seccional. E federal. Muita mulher também. Também nós teremos o Omar, Pedro Acioli, que é o único, agora que está na atual gestão, mas o Omar, Pedro Acioli, Fernando Maciel, Alexander Vitor, Luciana Almeida e, deixa eu lembrar agora, Alexander Vitor, Luciana Almeida, eu vou lembrar já para lhe dizer, Ricardo Melo, da Defensoria Pública. Na diretoria temos também o Eduardo Campos, que vai ser secretário-geral, temos o Firmino, também, o João Lipo, Paulo Breda e eu. Pronto. E no Conselho Seccional, algumas mulheres, muitas caras novas. Só ontem, de 40, tire 9, 31 caras novas, ainda teremos mais. Ok. Para a segunda etapa, o que é que vem de novidade aí na gestão de Raquel Cabuz? Novidade. Nós hoje temos um SOS advogado para a questão das prerrogativas. Porque batem tanto nessas prerrogativas, né, que a gente também tem que falar nas prerrogativas, porque criticam como se a ordem fosse omissa no tocante às prerrogativas. Não é. Não é. Não existe, Vilar, não existe um advogado que chegue à OAB ou que tenha ido à OAB na atual gestão falar que teve a sua prerrogativa maculada, que a OAB não interferisse. Agora, a OAB não pode estar em todos os lugares. O advogado, a casa é do advogado, é isso que é estranho. A casa é do advogado. As portas da OAB estão abertas. Se a porta da OAB não tem peias, não tem porta para a sociedade, vai ter para o dono da sua casa? Para o advogado? Sobremaneira. Agora, a gente precisa que chegue ao nosso conhecimento. Nós não podemos ocupar todos os espaços ao mesmo tempo. Volto, é um trabalho voluntário. Eu não posso ficar o tempo todo, porque eu também tenho que trabalhar. Eu sou advogada privada, eu também tenho que sobreviver. Eu tenho que trabalhar tal qual todos os outros advogados, que a vida é dura, é aquele trabalho constante. O advogado, ele é aquele trabalho constante, vive da sua advocacia, tem que parar para redigir, para formular suas teses, para debater, tem audiências, tem atender cliente e ainda fazer esse trabalho voluntário, que é aquele dia precisa ter amor. Então precisa chegar ao OAB, mas aquela que chegou, nós atuamos. Então, na minha gestão, nós vamos ampliar mais ainda. Se hoje nós temos o SOS advogado, eu vou ter uma central de atendimento 24 horas ao advogado, para qualquer problema que ele tenha nas prerrogativas dele. Nós vamos continuar ampliando os tribunais com salas para os advogados. Nós vamos terminar agora na gestão do Omar a primeira parte da sede da OAB, que vai ser em Jacarecica. Se você passar, você vai ver que a obra já começou e no final do ano terminamos a parte administrativa e da minha gestão concluir. E concluindo isso, você vai ter a ESA funcionando lá dentro, você vai ter uma sala de aula, você vai ter cursos permanentes, constantes para o advogado. O advogado, Vilar, é uma coisa muito... Ser advogado é realmente você ser uma pessoa que tem um trabalho sobre-humano. Porque você tem que criar teses. Você só cria teses você estudando. Para você estudar, você precisa ter acesso a livros, você precisa ter acesso à informação. Nós vamos fazer uma biblioteca também com acervo físico, com acervo virtual, interligado a todos os tribunais do país. Isso é para o advogado para quê? Para ele exercer o trabalho dele, para levar as teses, porque o juiz recebe a tese e recebe a antítese do outro advogado e ele vai escolher. O advogado ele tem que formular, ele tem que criar, ele tem que pegar aquela lei e dar interpretação ao momento que está vivendo hoje. Para isso ele precisa ter um acervo, tem que ter livros, tem que ter consulta. Vai ser dado isso também. Vamos construir subseções em Delmiro Gouveia, em Porto Calmo. Vai ser construída a seção de Arapiraca, um clube de advogados em Palmeira dos Índios.
Vamos intensificar mesmo o trabalho da OAB, chegando junto nos escritórios para a questão do processo virtual. Como ele disse, a OAB ela não é estática, ela é dinâmica. Quando iniciamos a segunda gestão, não digo a primeira do Omar, não. A segunda gestão, nós não tínhamos ainda, não sabíamos que de repente ia surgir o processo virtual assim, a queima-roupa. Não foi a OAB, não foi a opção da OAB da noite por dia a justiça virtualizar. Foi uma imposição, a OAB teve que então chegar junto. Se você entrar no Fórum do Barro Duro, não sei se você já foi lá, você já foi quando já foi colocada aquela central para o advogado, ali nós temos funcionários, ali nós temos computadores, tudo para ensinar, ajudar o advogado a ele se inserir no mercado de trabalho. E na minha gestão vamos fazer mais ainda. Nós vamos ao escritório do advogado, sem deixar claro que também vai ter na sede um local para que o advogado possa ter todo o acesso, saber manejar o processo virtual. A OAB vai em loco, vai no escritório, o escritório solicita e nós vamos. Nós vamos também dar, sem custo nenhum para o advogado, um curso de gerenciamento, na hora que o advogado iniciante começa o seu escritório, para saber como gerenciar o seu escritório. E outra coisa, baratear também o certificado digital e também os leitores que o advogado precisa. Continuar a dar os descontos que nós já damos agora para os advogados iniciantes, para o advogado com mais de 60 anos. Então, sempre intensificando. Intensificar a dignidade da advocacia. Quando você tem uma advocacia forte, você não vai deixar de ter prerrogativa maculada, mas isso também inibe. Para inibir, você precisa ter uma instituição de classe forte. Eu costumo dizer, é advocacia e OAB interligados. Não há advogado forte sem OAB forte, não há OAB forte sem advogado forte. Uma colocação interessante nesse discurso, Raquel. Um dos problemas que até o Elton falou isso quando esteve aqui, Marcelo também falou quando esteve aqui, que é o fato de os grandes escritórios muitas vezes pagarem uma mixaria para o advogado iniciante. Né? Como é que você se posiciona diante dessa briga pelo piso do advogado? Tudo tem que ser feito de forma, como eu disse, eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer promessa, na verdade, compromisso que eu não possa cumprir. Eu sou uma pessoa que eu sou muito objetiva na minha vida, eu sou muito clara e muito verdadeira. Luto também, vamos lutar também, a proposta da gente, o site hoje, eu aproveitar, está no ar já, o site da OAB para todos, também aproveitar para que eles possam acessar a nossa fanpage. Nós vamos lutar também pelo piso para o advogado, um piso salarial para o advogado. E voltar, como eu já lhe disse anteriormente, os olhos também para o advogado iniciante. Eu fui advogado iniciante, eu só fiz isso a minha vida inteira, eu vivo da advocacia e eu sei quais são os problemas que o advogado iniciante tem, as dúvidas que ele tem, o que ele precisa. Eu só vivo praticamente de advocacia, porque eu ensino em duas salas só. E a gente sabe, você sabe, que eu não poderia viver ensinando a duas salas. Eu tenho que ter, a advocacia claro. O meu carro-chefe. Eu digo que eu sou advogada, professora, adoro também ensinar, adoro, porque é quando eu tenho um contato com o alunado e eu incentivo o alunado, quando eu estudei, a amar a advocacia, a ver que a advocacia é viável, sim, a conhecer a OAB, a saber o que é uma OAB, e eu aproveito isso em sala de aula também, porque o estudante hoje, estudante de direito, antes que se fale de exame de ordem e tudo, ele tem que ser incentivado, ele tem que ter a sua autoestima toda hora levantada, porque ele é o profissional de amanhã. Então, nos olhos da minha gestão também voltadas para o advogado iniciante, porque eu fui advogada iniciante, só fui advogada e tenho uma filha que acabou de passar no exame de ordem, então é um advogado iniciante também. Exame de ordem, Raquel. O exame de ordem é muito difícil, é muito fácil, é válido, tem que acabar, exame de ordem. Veja só, o exame de ordem é válido. O exame de ordem não é esse bicho de 7 cabeças. Agora, o que é que acontece? Como eu estava colocando no outro dia, nós temos muitas faculdades. Quando eu estudei, eram duas. Era uma federal e era uma particular. E aí eu lhe digo, Vila, o defeito já começa, é uma pirâmide na base. O defeito começa na base. As escolas particulares, já que tem esse leque hoje de muitas faculdades de direito, isso faz que automaticamente as escolas também já não cobrem mais, já não deem mais ao estudante aquela preparação. E fica fácil, fica tudo muito fácil. Então, o estudante, ele não vem da base com a preparação para chegar à faculdade. E como a faculdade hoje não tem aquela concorrência de outrora, se torna fácil entrar. Você não precisa ter estudado e ser um bom conhecedor. A OAB podia fiscalizar melhor essas universidades, né? Mas
Mas vai fiscalizar. Mas aí eu vou lhe dizer, vamos trabalhar com fatos? Não é porque eu sou advogada, não, mas eu quero hoje trabalhar com fatos. Eu entendo que hoje eu tenho que chegar junto das faculdades. O fato existe, as faculdades estão aí. Tem milhares de pessoas num banco de faculdade esperando, depositando na profissão o seu sustento, sustenta a sua família. Eu não estou falando de um grupo que nasce abastado, com situação financeira privilegiada, não. Eu estou falando, Vilar, da maioria da sociedade brasileira. Eu estou numa faculdade particular onde eu vejo que ali é tudo sofrido. As pessoas trabalham para pagar a sua faculdade. As pessoas lutam para pagar a sua faculdade. E você não pode, de repente, vir à OAB e passar um trator. Não, eu não vou passar trator. Eu quero caminhar junto com as faculdades agora. E eu acho que esse meu lado de também sala de aula me faz ter a visão do que é preciso com a OAB agora, o trabalho em conjunto que tem que ser feito com as faculdades para poder melhorar a qualidade de ensino, melhorar o ingresso do estudante também. Ok, aí. Tá. Tem uma pergunta do Pedro Ascioli Filho, né? O conselheiro federal e candidato, não deixa de ser também candidato à reeleição, já que está na chapa aí disputando uma das cadeiras do conselho, chapa de Raquel Cabuz. Pedro Ascioli Filho pergunta, Vilar, inquira acerca do que ela acha que foi feito pela atual gestão e quais as metas e planos para a sua gestão. As metas e planos eu acho que a Raquel já contemplou na pergunta do Tiago, né, aquela pergunta anterior, então fica outra pergunta em aberto. O que foi feito, né, pela atual gestão que você pode destacar como extremamente positivo? Afora todas as lutas sociais, como você bem falou antes aqui, não sei se foi nos bastidores ou durante a conversa, não me lembro, da questão do Paulo Breda, da questão dos direitos humanos, do combate à corrupção, fora essas questões sociais muito relevantes para a ordem, porque a ordem presta um serviço para a sociedade. Nós temos, o que nós fizemos na atual gestão, nós equipamos mais de 35 salas de advogados. Nós conseguimos a novo prédio da advocacia também. Nós temos um bom diálogo com o Tribunal de Justiça que nos possibilitou colocar aquela central de atendimento de processos virtuais. Nós também conseguimos uma doação de um prédio em Penedo, de um prédio em Arapiraca para a construção da nova sede. Nós defendemos prerrogativas, nós estivemos diuturnamente encampando todas as questões que fossem referentes ao advogado. Então, muito se fez nessa gestão e eu vou ampliar, continuar esse trabalho, agora trazendo outras coisas também, que são aquelas que eu já lhe disse, que é a questão da central de atendimento 24 horas. Mas muito se fez, não só em prerrogativa de advogado, Vilar, não só em fazer com que o advogado possa exercer a sua profissão, munindo o advogado de equipamentos, de salas, que aí você chega num tribunal, você precisa peticionar, você tem aquele pronto atendimento. Conseguimos também estacionamento, aquele no Fórum do Barro Duro, que aquilo foi uma discussão muito grande, que nos tiraram do estacionamento, nós conseguimos por um bom diálogo. Eu não posso gerir uma instituição se eu também não tiver bom diálogo. E ser bom diálogo não é ser amiguinho. Ter bom diálogo é ter respeito. É ter cordialidade, é ter entrada para você poder questionar e você poder ter. Porque se você não tem, você não vai ter também resposta para a advocacia. E aí? Colocado aí, Pedro, a resposta da pergunta que foi feita por você. Jéssica Diniz, a jornalista Jéssica Diniz Lima, pergunta, Raquel, como funciona a ESA? Bem perguntado, a Escola Superior de Advocacia. Como funciona a ESA e quem coordenava? Ou quem coordena, né? Eu acho que se refere à atual gestão, não sei. Não, temos duas gestões, porque as pessoas batem muito em duas gestões, né? Isso. Que já estamos na segunda gestão. Na segunda gestão. Na primeira gestão, o reitor era Dr. Marcos Melo, e aqui eu vou falar olhando para você, porque ninguém vai me dizer que a Raquel está dizendo algo que não é verídico. O Dr. Marcos Melo disse, eu sou o reitor, mas eu não vou poder estar à frente da ESA. O vice-reitor é o meu colega, meu amigo, meu companheiro, Tiago Bonfim. Ele coordenava a ESA na primeira gestão. Na segunda gestão da OAB, ela é coordenada, o reitor é o Romani. E a ESA funciona o quê? A ESA tem que levar aos advogados cursos periódicos, constantes, de atualização. E é o que eu acabei de lhe dizer. Nós vamos ter agora na sede própria uma sala pronta, equipada. A nova sede viabiliza que o advogado possa chegar, não tem problema naquele centro de estacionamento. E eu me comprometo a
cursos permanentes de atualização, cursos também, outros esporádicos, além dos cursos também permanentes, fora a biblioteca também, que é de extrema importância para o advogado. Mas a ESA é isso, a ESA tem que chegar e preparar o advogado, e na atual gestão nós fizemos a pós-graduação, várias cursos de pós-graduação em processo civil, em direito civil, ela está funcionando. Nós trazemos também na atual gestão, você vê lá, preços módicos de 10, 20 reais, você assiste em tempo real aulas, transmissão direta no auditório da OAB dos cursos fora. Feitos no Rio, feitos em São Paulo, são transmitidos automaticamente aqui e o advogado assiste. Agora, tem que acessar, colega advogado, o site da OAB. Nós temos o portal Líbia, que foi dessa gestão. Vi lá, o advogado vive de prazo. Sabe como é que você toma conhecimento do seu prazo? Você, lendo o Diário Oficial, você é intimado. Sabe o que você faz, advogado? Eu hoje, se não tivesse o portal Liber, que foi feito pela nossa gestão, e o portal Liber é 0 para o advogado, e você recebe a intimação no seu e-mail, você pode fornecer 2, salvo engano, 3 e-mails, ou seja, você pode receber em 3 e-mails para sua segurança, a intimação, que a partir dali começa a correr o seu prazo, e o advogado, se perder o prazo, está morto. Mas antes do portal Liber, você tinha que pagar. Você gastava por ano mais de R$1.000 de assinatura para poder receber a intimação e não perder o prazo. Isso também foi da atual gestão do Portal do Liber. Mais de 180 convênios da Caixa de Assistência de Advogados com nutricionista, fisioterapeuta, desconto em restaurante, desconto em academia, lavanderia. Agora, acesse o Portal Liber. Do mesmo jeito, acesse a minha fanpage. Acesse o portal, deixa eu fazer a minha propaganda. Acesse a minha fanpage. Acesse o portal da OAB, o site da OAB. Tranquilo. É isso aí, internauta. Você participou, você usou a hashtag blog do Vilar, você mandou sua pergunta, você mandou sua sugestão. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer todas. Mas a gente fez aqui. E a Raquel lembrou que fala rápido. E a gente fez aqui as perguntas que surgiram, que a gente foi selecionando. Evidentemente, peço perdão por não ter conseguido fazer todas. E a gente conversou bastante aqui sobre essas propostas, sobre o que a Raquel Cabuz pensa da Ordem dos Advogados do Brasil, e chegamos ao final de um ciclo, né? de uma digamos assim, de uma rodada de entrevistas com os candidatos da Ordem dos Advogados do Brasil, porque ouvimos todo. Falamos com o Elton, falamos com o Marcelo, falamos com o Tiago, conversamos com Cláudia e agora conversamos com a Raquel Cabuz. Tá? Se houver novidade, não sei se ainda dá tempo de surgir um sexto candidato, acho que não, né? A gente traz aqui também, mas eu acho que fecha nesse ciclo. Eu acho que é mais fácil reduzir do que aumentar diante do cenário que se encontra. Mas eu sei que você está esperando esse momentinho final. Né? Quem acompanha já o blog do Vilar ao vivo sabe que nesses últimos minutos a gente faz 2 quadros. O bate-pronto e, evidentemente, as considerações finais. O bate-pronto são 5 nomes. São 5 nomes que eu vou dizer aqui para a Raquel. A gente não diz porquê dos nomes. O internauta que quiser saber por que esses nomes foram escolhidos, vai lá no Google e pesquisa, tá? Mas a Raquel vai se posicionar aqui sobre esses nomes. Frase curta, uma palavra só. Teve gente que já usou o silêncio para responder sobre o nome citado. Fica à vontade, mas tem que ser bem objetivo mesmo. Primeiro nome, Omar Coelho. Pessoa corajosa, decidida e leal. Conselheiro Felipe Sarmento. Silêncio da Raquel responde a pergunta. Prefeito de Maceió, Cícero Almeida. Eu, Raquel Cabuz, entendo que poderia ter feito bem mais por Maceió. Governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho. Faz, mas também pode fazer mais. Mas faz muito por Maceió, pelo estado de Alagoas, mas também pode fazer mais. Tiago Bonfim. Um colega, um grande amigo. Então aí, os 5 nomes aí do bate-pronto para Raquel Cabuz. Passo as considerações finais agora para Raquel e volto só para me despedir. Raquel. Vilar, primeiro, quero lhe agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Me desculpar que da última vez eu não pude vir na terça-feira passada, porque foi a inauguração do comitê. Também, foi meu aniversário. Então, eu não pude vir. Na outra eu estava viajando. Então, só lhe deixar registrado aqui.
dizer ao advogado alagoano que nós temos uma campanha. Eu entendo, como eu falei para você, que as pessoas têm paixões, mas não deixe que as paixões façam com que você não enxergue a realidade. Não deixe que a paixão faça com que você é como se fosse uma maquiagem que você faz, você acredita até no que você sabe que não é verdade, por conta de uma campanha, por conta muitas vezes do glamour, por conta muitas vezes daquelas coisas, das pessoas que estão ali lhe incitando, lhe instigando aquilo ali. Não se permita isso, não faça isso com o advogado alagoano. Tenha consciência que presidir uma OAB é abnegação, é você estar voltado realmente para o bem do advogado, para o bem da sociedade. Aí você pode até, inclusive, me perguntar, e por que você, Raquel, quer presidir isso, já que tem tantos ônus, mas tem também o lado bom, o bônus. E eu sou uma pessoa que realmente, quando entrei na OAB, eu me apaixonei pelo que você pode fazer pelas pessoas e é da minha natureza. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ajudar, eu sempre gostei de participar das lutas, de estar à frente, de bancar até a justiceira, no bom sentido, é claro, no sentido de buscar solucionar a problemática do meu colega advogado e também da sociedade. Então é isso que eu peço. Vamos fazer uma campanha real, uma campanha sem máculas, uma campanha sem agressões. Não esperem da Raquel agressividade, porque quem me conhece há muitos anos aqui em Alagoas sabe que o que vai ter de mim é cordialidade, é respeito, e respeito principalmente à classe, aos advogados, e respeito à sociedade. Que a gente não pode transformar uma campanha numa lavagem de roupa suja, numa agressão pessoal, porque isso não tem razão de ser. Nós temos que construir, Vilar, construir um mundo melhor, construir uma advocacia melhor. Daí, as considerações finais de Raquel Cabuz. Eu que agradeço imensamente, Raquel, por ter aceitado o nosso convite. Foi um desafio. Eu acho que quando a gente pensou assim, discutir OAB, talvez muita gente não tenha entendido porque é uma entidade de classe, mas a OAB hoje não é apenas uma entidade de classe, ela extrapola o seu papel e é importante que toda a sociedade esteja atenta aos nomes que estão em busca dessa cadeira, desse trabalho voluntário, que eu volto a bater nessa tecla e que custa tão caro. Né? Mas, vamos lá. Querido internauta, obrigado pela participação. E nós chegamos em uma semana decisiva. Não em relação à eleição da OAB. Em relação à eleição da OAB, as chapas estarão inscritas até o dia 16 de outubro e as eleições ocorrem no dia 23 de novembro, movimentando aproximadamente 5, 6 mil advogados. É um município. É quase uma eleição municipal. E por falar em eleição municipal, é nessa eleição municipal que a gente vai estar colado nesses últimos dias aí que restam, até chegar a 7 de outubro, quando você vai estar de frente da urna e depositar o seu voto. Os candidatos são muitos. A pergunta é, são muitas as propostas também? São 8 candidatos em Maceió, por exemplo. São 8 plataformas também. São indagações, eleitor, que você tem que fazer. Você precisa pensar, porque você não vai estar decidindo apenas o futuro de 4 anos da sua cidade. Você pode estar decidindo o futuro de 8 anos. Não existe ninguém aí, candidato em Maceió, à reeleição. Todos os candidatos vão abrir um mandato novo, podendo, inclusive, passar 8 anos depois de se apossar no poder. Mas digamos que sejam 4 anos. Podem ser 4 anos de avanço ou 4 anos de retrocesso. É importante analisar, nesse momento, cada proposta. E, sobretudo, na Câmara Municipal de Maceió. O Parlamento Mirim, nos últimos 4 anos, essa última legislatura que passou, ele pecou. Pecou gravemente por omissão. Foi omisso na Comissão Especial de Investigação da Máfia do Lixo.
sem querer prejudicar ninguém, o prefeito pode ser inocente, porque não foi julgado, mas o parlamento preferiu nem saber. Se ele é culpado, o parlamento não quer saber. O parlamento também se absteve de dizer quantos vereadores vão compor a própria casa deles. Preferiram judicializar a questão. Por medo de quê? Da opinião pública. Cada vez mais, os políticos pensam assim. A opinião pública é muito perigosa. É preciso lidar com ela com estratégias de marketing. E quando entra a estratégia de marketing, sai a opinião, sai o coração, sai o pensamento. Avalie no candidato que é sincero. E até estranho dizer isso, eleitor. Por quê? Honestidade, sinceridade e motivação deveria ser princípio e não proposta. Mas, infelizmente, chegamos ao nível de votar em princípios que deveriam ser mantidos por todo e qualquer ser humano. Na próxima terça-feira a gente está de volta, tá? Mesmo horário, 8h30, e eu espero a participação de você. Até lá.